Fundos de crédito privado foram os que mais se destacaram nos últimos 12 meses. Mas será que ainda vale a pena você investir? Confira aqui nesse vídeo. Nos últimos 12 meses, os fundos, mais especificamente de debênture incentivada high grade, que o que são? São aqueles fundos que investem em debêntures mais seguras, com menor risco de crédito, renderam 13,4%. Como você pode ver nesse gráfico aqui do lado. Quando a gente faz uma comparação até com outros fundos, outras classes de fundos da indústria, por exemplo, os fundos de ações long only renderam nos últimos 12 meses 8,5% em média, enquanto que os fundos multimercados apenas 6% em comparação com CDI de 11%. Então, de fato, nos últimos 12 meses, os fundos de crédito privado renderam muito bem. E isso acaba criando uma atratividade por parte dos investidores. Olha essa rentabilidade mais recente e fala, ok, nos próximos 12 meses essa rentabilidade vai ser exatamente a mesma, então eu vou alocar. Mas toma um pouco de cuidado. O que eu quero falar com você aqui é justamente o que levou a essa rentabilidade mais alta dos fundos de crédito privado. No começo do ano passado, a gente teve alguns eventos mais específicos corporativos. Então você sabe muito bem o que aconteceu com a Americanas. Além disso, a gente também teve o evento da Light. Naquele período, os investidores olharam para esses eventos corporativos e ficaram um pouco mais receosos. Falaram, opa, deixa eu resgatar aqui do meu fundo de crédito, porque isso pode acontecer com outras empresas. Então, no começo do ano passado, houve um forte movimento de resgate dos fundos de crédito privado. E isso levou a uma dificuldade dos gestores, especialmente dos gestores dos fundos high grade, que foram os que mais sofreram com esse cenário. E qual que é o problema para o gestor quando tem esse movimento de resgate dos seus fundos? Imagina que você é investidor, está resgatando do fundo, depois de 10, 15, 20 dias, você tem que ter esse dinheiro na sua conta. O gestor, com isso, ele tem que vender parte da sua carteira, quando aquele caixa que ele tem no fundo não é suficiente, porque tem muitos investidores pedindo resgate do seu fundo, vende parte da sua carteira para fazer frente a esses resgates. O grande problema é que todos os fundos passaram a fazer isso. Com esse movimento de forte resgate, os gestores tiveram que vender esses títulos no mercado secundário e muitos fundos estavam fazendo esse movimento ao mesmo tempo. Então criou-se uma forte pressão de venda no mercado. Com essa forte pressão de venda no mercado, os spreads desses créditos subiram consideravelmente, como você pode ver nesse gráfico ao lado. À medida que o mercado foi se normalizando, a gente teve um fechamento gradual desse spread, principalmente ali a partir do segundo semestre do ano passado, num cenário de normalização desse mercado. E nesse ano de 2024, no começo desse ano, a gente teve um evento mais específico, não um evento corporativo ou algo do tipo, mas a gente teve uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional que restringiu a emissão de títulos isentos, como CRIs, CRAs, LCIs e LCAs. E a partir dessa resolução, os investidores falaram, opa, a gente vai ter menos emissões primárias de títulos isentos. Então deixa eu ir aqui no mercado secundário e comprar debêntures incentivadas para aproveitar os títulos isentos já disponíveis no mercado. Com isso, com essa forte procura desses títulos isentos no mercado secundário, a gente teve até um fechamento de spread muito mais repentino. Nesse gráfico ao lado você consegue ver que no ano passado foi um fechamento gradual desses spreads. E no começo desse ano houve um fechamento muito repentino, muito rápido, muito forte. Com isso, quando tem esse cenário de fechamento de spread, consequentemente você tem uma valorização a mercado desses títulos. O preço desses títulos aumentam. Se você não entende muito bem essa relação de marcação a mercado, eu indico esse vídeo da Marília que explica justamente essa relação de spread, de preço dos títulos e explica justamente como que ocorre a marcação a mercado no mercado de renda fixa. Então eu indico você ir nesse vídeo e depois voltar para cá para entender um pouco dessa dinâmica. Ou seja, foi esse movimento, toda essa dinâmica que levou a essa rentabilidade mais atrativa por parte dos fundos de crédito privado. Qual que é o grande problema visando daqui para frente? Lembre-se sempre, você já sabe muito bem, você que acompanha aqui a Nord, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Em renda fixa isso se torna ainda mais forte. Por quê? A gente está observando no cenário atual com spreads de crédito muito baixos. Para os fundos de crédito apresentar essa rentabilidade muito forte, que de fato foi apresentada nos últimos 12 meses, eles teriam que ter novos fechamentos de spread. Mas como que você vai ter um novo fechamento de spread de forma relevante, sendo que os spreads já estão em níveis muito baixos? Entende o que eu estou falando por aqui? Então é muito difícil, como eu falei por aqui, imaginar um forte fechamento de spread como a gente já teve nos últimos 12, não só nos últimos 12 meses, nos últimos 16 meses aproximadamente, desde maio do ano passado. Mas quando a gente faz até uma quebra desse spread de crédito, para ficar um pouco mais interessante essa análise, esse gráfico aqui ao lado mostra muito bem,
Esse maior fechamento de spread aconteceu nos títulos mais seguros, que são justamente aqueles títulos que compõem a carteira do high grade, aqueles títulos AAA, com menor risco de crédito. Quando a gente vai para os títulos um pouco mais arriscados, AA, A, até B, BBB, esses spreads ainda estão um pouco mais elevados. Então você teria, aí, teoricamente, um maior espaço de fechamento de spread nesses créditos um pouco mais arriscados. Mas como eu falei, são créditos um pouco mais arriscados. Então depende de uma série de fatores ali para você ter o fechamento de spread também nesses títulos. Então o que a gente até observa em alguns fundos de crédito é que mesmo com essa característica um pouco mais high grade, eles estão olhando para o mercado e falam, ok, mas esse AAA não tem mais a taxa que eu queria. Então deixa eu comprar um pouco mais de AA, colocar um pouco mais de A. Isso depende, claro, da dinâmica de cada fundo, mas a gente observa isso sendo efetuado no mercado. Ao mesmo tempo, outro ponto aqui para completar toda essa visão é que, como eu falei ao longo do vídeo, os fundos de crédito, toda essa dinâmica de fechamento gradual, né, que a gente teve no ano passado e o fechamento mais forte também nesse ano, foi justamente com a maior procura por parte dos investidores por esses títulos no mercado secundário. Então, o que a gente observou foi um forte movimento de captação sobre os fundos de crédito privado. Esse gráfico ao lado mostra muito bem essa dinâmica. Os fundos de crédito continuam captando de uma maneira muito forte. E a partir do momento em que os fundos captam de uma maneira muito forte e os spreads já estão baixos, então se ele continuar captando nessa velocidade, ele não vai ter mais o que comprar no mercado, porque não vai ter mais títulos com as taxas interessantes para justificar aquela alocação, porque lembre-se, o spread de crédito é justamente a taxinha que você ganha por investir no crédito privado em comparação a investir no título do governo. Então você tem que ter um certo spread de crédito para justificar o risco em investir naquelas companhias. Lembre-se que você investir em debênture, você tem um risco de crédito daquela companhia. Não tem a proteção do FGC como tem nos títulos bancários. Então, se a empresa não te paga, você perde aquele seu dinheiro. Então, tem que ter um certo prêmio para justificar aquela alocação. Então, o que a gente está observando nesse momento é que alguns fundos de crédito privado estão sendo fechados para captação. Porque se eles continuarem captando, não vai ter mais o que comprar, concorda comigo? Então, por exemplo, a Absolute Hydra, que é um fundo de crédito privado da Absolute, que é uma gestora muito respeitada no mercado, ela acabou de fechar para captação. Recebi a mensagem nessa semana que eles estão fechados. Por quê? No começo desse ano, esse fundo, a Absolute Hydra, por exemplo, estava sob gestão com um patrimônio de 325 milhões de reais. Sabe quanto eles estão nesse momento? Isso no começo do ano. Então, em 9 meses, eles atingiram o patamar de 3 bilhões de reais sob gestão. E é justamente aquele patamar que eles estavam visualizando ali para fechar o fundo. Então, o que eu quero que você saiba nesse vídeo é justamente todos os motivos que levaram a essa rentabilidade mais atrativa dos fundos de crédito privado e os riscos que isso traz para a rentabilidade futura, não só para os próximos 12 meses, mas futuramente. Além de toda essa discussão dos spreads de crédito, quero colocar aqui uma última consideração. Ao você investir em debênture, né, em um crédito privado, como eu falei, você tem o spread, que é a taxa que você ganha a mais em relação a investir no título do governo. Então você tem a taxa do título do governo, no caso, uma debênture incentivada, IPCA+, então você vai render o IPCA+, né, como se fosse o título do governo, mais o spread de crédito. Nessa parte do spread de crédito, como eu falei aqui ao longo desse vídeo, essa taxinha já está num patamar muito baixo, especialmente nos créditos mais seguros. Já naquela outra parcela do governo, a gente vem observando taxas até interessantes. Então, o IPCA+, do governo 2029, 2035, estão ali com taxas em torno de 6,5%. Mas, como eu falei, você tem a oportunidade também de investir nessa taxa um pouco mais interessante, que a gente vem observando nas taxas do governo, justamente aplicando, investindo no IPCA+, do governo, sem correr esse risco de crédito, dado que o spread de crédito está mais baixo. Ou seja, você tem que considerar todos esses fatores e todos esses riscos que envolvem a alocação em crédito privado nesse momento, apesar da rentabilidade muito boa que a gente observou recentemente. Eu, no Nord Fundos, aos meus clientes, eu não tenho recomendação de fundos de crédito privado nesse momento. Eu prefiro aproveitar um cenário onde eu possa ganhar não só com o fechamento da taxa do título do governo, mas também com o fechamento do spread de crédito, a investir em crédito privado. Eu prefiro esse cenário e, portanto, eu não tenho fundo de crédito privado nesse momento. Se você quer ter fundo de crédito privado, mesmo assim, leve em consideração tudo o que eu falei aqui.
e não leve em consideração somente a rentabilidade dos últimos 12 meses. Entenda o que aconteceu, porque ao você investir hoje, você está visualizando a rentabilidade futura, na rentabilidade passada. Então considere, por favor, todos esses fatores. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo qual tipo de conteúdo sobre fundo de investimento você quer ouvir. A gente tem muita coisa para falar para vocês, então coloca aqui a sua demanda que a gente vai atender.